Eu não acredito que o pessoal fez o último episódio da temporada o mais anticlimático de todos. Tipo, que episódio é que foi este? O que é que aconteceu? Acho que foi o episódio mais mal feito da temporada aqui da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Mas pelo menos o Yuta já apareceu. E então pessoal, tudo bem? Hoje estamos aí para comentar o último episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Pois é, finalmente chegámos aí ao fim, mas eu vou ter que ser sincero, eu não sei se fui só eu que achei, mas este último episódio para mim foi o pior da temporada, mas de longe. Foi um episódio que, e eu quando digo pior, eu até nem critico tanto o material em si, é mais a questão da direção e as escolhas que foram feitas mesmo. Porque ficou um episódio muito à toa e aquele gancho do fim, quando acaba mesmo o episódio, foi um gancho fraquíssimo para a próxima temporada. Eu acho que podiam ter feito uma coisa muito melhor. Mas eu já volto a entrar nesse assunto mais para a frente no vídeo. Agora vamos aí comentar o episódio, porque eu tenho a certeza que muita gente não percebeu um caralho do que é que aconteceu. E também não julgo porque realmente o episódio está uma confusão. Não está muito fácil de perceber o que é que está ali a acontecer. E eu também acho que foi meio mal dirigido, mas pronto. Mas também não percebeste bem alguma coisa, fica aí comigo que eu neste vídeo vou tentar explicar tudo direitinho. Então, sem mais delongas, vamos aí para o episódio, vamos tentar entender o que é que aconteceu aqui. Então, bora lá para o episódio, pessoal. Começamos o episódio com a Yuki a tentar ali ganhar tempo, ali a dar aquela enrolada básica ao gueto. Mas eles falam aqui e a Yuki levanta aí um ponto interessante. Como sabem, aí a ideia da Yuki, para tornar o mundo um lugar melhor, seria acabar com todas as maldições. Mas isso tem um problema, porque acaba por ser um trabalho infinito. Porque as maldições estão sempre a ser criadas e eles estão sempre a matar maldições. Tipo, não resolve o problema. É ali mais um band-aid do que propriamente uma cura. E ela lá no flashback, quando falou com o Geto, ela deu uma outra sugestão, que seria, ao invés de matar todas as maldições, eles matariam todos os humanos que não usassem energia amaldiçoada, ou seja, todos os não feiticeiros. Porquê? Porque é-nos dito lá na altura que são os humanos, os normais, que são eles que criam as maldições. Então, acabando com esses humanos, deixando só os feiticeiros, só ficaria a existir os feiticeiros e as maldições iriam acabar por desaparecer. Só que lá está, na altura, a Yuki até disse que ela não tinha bolas para dar sequência a esse plano. E o Geto já sabem que ele coringou nessa ideia e foi fundo, mas já. Mas agora voltando aqui à conversa e ao ponto que eu queria chegar, nós finalmente descobrimos qual é que é o objetivo aí do feiticeiro que possui o corpo do Geto. Porque ele tem uma outra ideia diferente destas duas que eu falei agora. Em vez de ele matar os humanos que não têm energia amaldiçoada ou acabar com as maldições todas, ele pretende otimizar a energia amaldiçoada. E o que é que isto quer dizer? Basicamente, aí o Fake Geto, ele quer transcender a humanidade. Ele quer criar basicamente ali deuses na Terra. Ele quer criar um ser que seja superior tanto a humanos normais, como a feiticeiros, como a maldições. Que seja um ser que realmente vá para o next step ali da evolução humana. Porque ele no passado, como ele nos diz, ele já tinha tentado criar um ser superior, que foi quando ele fez os experimentos com a mãe do Shoso. Então os irmãos ali, o Shoso e os irmãos, eram ali meio humanos, meio maldição. Mas isso não foi o suficiente. Tem de ser algo que transcenda ainda mais. Porque como ele diz, como ele tinha ali o controle daquela criação dele, essa criação meio que já estava limitada por ele ter controle. Então ele quer criar ali alguma coisa, através do caos, que tenha um potencial tão grande de evolução que ultrapasse o controle dele, que fique mesmo um caos e que seja algo que transcenda até o próprio Geto. E como ele diz também aí no episódio, humanos, feiticeiros e maldições são tudo possibilidades. Ele basicamente quer ver qual destes três grupos vai sobressair, qual é que vai ser o ser perfeito no fim. Agora, como exatamente ele vai fazer isso, eu não vou dizer porque isso já vai ser spoiler das próximas temporadas. Voltando aqui à conversa, a Yuki diz que aí o plano de otimização do Geto tem um grande problema, porque é o quê? Fora do Japão, aí no estrangeiro, existem muito poucos feiticeiros e espíritos amaldiçoados em comparação com o Japão. No Japão há muito mais. Então se o Geto chegasse a usar o Tengen para para dar poder, para dar energia amaldiçoada a todos os habitantes do Japão, o Japão meio que ia ter ali um monopólio da energia amaldiçoada. E com isso ia causar stress a nível global, porque obviamente as grandes potências não iam deixar isso acontecer. Porque no nosso mundo, aqui na vida real, isso meio que acontece também. Ali todas as grandes potências mundiais, elas estão meio ali em pé de igualdade, muito por causa da criação da bomba atómica. Agora imaginemos que só uma nação tivesse a bomba atómica. Muito provavelmente essa nação, que tinha ali um grande poder, ela iria subjugar as outras nações. E lá está. E isso é o meio que iria acontecer aqui no mundo de Jujutsu se o Japão tivesse um monopólio de energia amaldiçoada. E obviamente isso vai trazer uma instabilidade para o mundo de Jujutsu e as outras nações não vão permitir que isso aconteça. Então já dá para ver que pode haver aí uns conflitos. Se este plano do Geto for para a frente, vai haver aí uns conflitos no mundo de Jujutsu. Mas voltando aqui ao episódio, depois desta breve conversa aí entre o pessoal, o Geto decide usar a transfiguração inerte
remotamente, que basicamente ele usa aí o poder sem estar presente no sítio onde ele quer usar. E ele explica que ele já tinha marcado vários humanos com antecedência, e esses humanos eram divididos em dois tipos. O primeiro era como o Itadori, ou seja, era uma pessoa que tinha consumido um objeto amaldiçoado, e o outro tipo era o pessoal que tinha a sua técnica amaldiçoada adormecida, como foi o caso do Junpei lá da primeira temporada. E o objetivo seria colocar esses dois grupos para batalharem entre si e para ver qual deles iria sobreviver. E muitos também devem ter reparado, mas um desses humanos que foram marcados foi a irmã do Megumi, exatamente. Ela, lá na primeira temporada, é-nos contado que ela estava de cama, ela tinha ficado em coma do nada e o Megumi já desconfiava que tinha sido ali alguma coisa de maldição e tal, mas como podemos ver, o Fake Geto, e esse feiticeiro que possuiu o corpo do Geto, ele já tinha isto tudo planeado, porque, se eu não me engano, a irmã do Megumi, ela já está em coma antes da série começar, antes do Jujutsu Kaisen começar. Então o Geto já tinha esta cena toda planeada. E aí nessa cena já a vemos a acordar pela primeira vez, porque aí o Geto, o Fake Geto, ele desfez o selo. E junto com ela, um montão de gente também vai acordar. Porque os objetos amaldiçoados que o Geto andou a distribuir, era tudo pactos que ele tinha feito com feiticeiros e com maldições ao longo dos anos. Ou seja, ele foi transformando feiticeiros em objetos amaldiçoados ao longo dos anos. Mais ou menos não, é literalmente o que aconteceu com o Sukuna, por exemplo. Ou seja, por isso é que ele diz, nós agora, a partir do momento que ele desfez este selo, nós vamos ter como se fossem 1000 Itadoris soltos aí no caos. Porquê? Porque são 1000 pessoas, exatamente como o Itadori, que comeram um objeto amaldiçoado que contém um feiticeiro dentro. Então vai ser aí um caos, vai ser uma loucura completa agora. Depois o Geto libera aí um monte de maldições, ele dá a fuga dali, leva o Gojo consigo e acaba o arco de Shibuya. Eu aqui realmente acho que foi muito mal explicada esta parte aqui dos planos do Geto e tudo mais do que é que estava a acontecer. Até no mangá foi um pouco mal explicada, então realmente ficou aqui uma confusão desgraçada. Mas acho que aí com as minhas explicações, acho que se ainda não tinhas entendido, acho que já percebeste aí mais ou menos o que é que vai acontecer e o que é que podemos esperar aí da história. Que já agora já sabemos aí melhor qual é que são os planos do Geto. Continuando o episódio, depois tivemos aí uma cena que eu achei bastante interessante, que é, nós tivemos as reações das pessoas normais, basicamente o pessoal que não é feiticeiro. Porque eu, pelo menos, estava tão imerso aqui no núcleo dos personagens, que eu estava-me a cagar para o que é que a população estava a achar daquele acontecimento, é que nem me passava pela cabeça. Então eles terem mostrado aqui foi bom porque deu ali uma veracidade maior à obra. Veracidade, não sei se é bem a palavra, mas ficou mais crível, porque assim nós conseguimos ter uma olhada de realmente do plano exterior, tipo as pessoas ali a reagirem às notícias, tivemos também lá o pessoal do governo a comentar, ei, está lá um buraco inteiro, não sei o quê, vai dar bué problemas políticos esta brincadeira, o iene caiu, tipo, realmente são coisas ali, são aqueles detalhes extras que deixam a situação muito mais crível, e esse ponto aí eu gostei, foi uma coisa porreira. E nesta cena aqui, onde estão estas duas mulheres aí a reagir à notícia, esta cena não era para ser engraçada, mas eu achei muito engraçada. Quando eu vi, me ri-me todo, que era o quê? Elas estão aí a reagir à notícia e a repórter foi atacada por uma maldição que o Geto soltou. Então o pessoal lá da emissora corta a cena e mete uma musiquinha de elevador. Elas ficam ali 5 segundos em silêncio e só entra uma maldição a arrebentar a casa toda delas. É? Nani kore? Eiga? Seguimos o episódio e finalmente o Yuta apareceu, finalmente voltou lá da África. E ele voltou para salvar ali uma garotinha que estava prestes a ser atacada por uma maldição. E esta cena é interessante porque aqui conseguimos ver mais ou menos o que é que aconteceu aí nesses bairros de Tóquio. Que ficou ali uma vibe meio apocalíptica. As ruas estão desertas, a garota estava aí a furtar a loja de conveniência, que isso aí é muito vibe de apocalipse, e maldições a vagar pela rua, então dá para ver aqui que já está tudo na merda. Depois temos aí o corte na cena e vamos para a conversa do Yuta com os líderes do mundo Jujutsu. E aqui os líderes querem que o Yuta mate o Itadori, exatamente. Só que aí os líderes eles não confiam muito que o Yuta vá seguir esta ordem. Porquê? Porque o Yuta era aluno do Gojo e o Itadori também, então ele pode não querer cumprir essa ordem por respeito ao Gojo. Só que aí o Yuta depois dá-nos uma revelação que nós ainda não sabíamos. Que supostamente o Itadori tinha cortado o braço do Inumaki. Tinha arrancado o braço dele fora. Então, por causa dessa razão, o Yuta iria matar o Itadori para se vingar. E aqui, provavelmente, toda a gente ficou à toa. Tipo, então, este gajo aqui perdeu o braço do nada. Aí o Inumaki do nada aparece-me sem braço. Mas basicamente, esta cena não foi mostrada. Aconteceu off-screen. E o que aconteceu foi quando o Sukuna estava lá com a sua expansão de domínio, o Inumaki foi apanhado pela técnica e acabou por perder só o braço. Então ainda foi sorte ele não ter morrido completamente, mas já, por causa disso aí o bacana do salmão perdeu o braço. Mas mesmo dizendo isso, que o Yuta queria se vingar, os líderes aí do mundo Jujutsu, eles não confiam no Yuta e eles fazem um pacto com o Yuta para o Yuta matar o Itadori. E lá está,
fazendo um pacto, o Yuta tem mesmo que cumprir, porque tem efeitos secundários. Se tu não cumpris o pacto, alguma merda vai acontecer contigo. Então, por via das dúvidas, mais vale cumprir o pacto que foi feito. Então já vimos aí que Itadori versus Yuta está confirmado, não há volta a dar. Depois temos aí um aviso do quartel-general aí do mundo Jujutsu, que nos é mostrado 5 avisos. O primeiro é que foi confirmado que o Geto estava vivo, então o pedido de execução dele vai ser novamente ativado. O segundo foi que o Gojo foi considerado cúmplice do incidente de Shibuya, exatamente, ou seja, ele está expulso aí da sociedade Jujutsu e quem tentar desfazer o selo do Gojo vai estar a ser criminoso também, vai estar a cometer um crime sujeito a pena também. E este aviso aqui é muito pessoal aí dos líderes de Jujutsu a quererem se livrar do Gojo, porque realmente eles simplesmente aproveitaram aqui esta situação que aconteceu para se livrarem do Gojo de uma vez por todos, porque assim, eles nunca gostaram do Gojo, porque o Gojo, ele é mais forte do que eles. O Gojo, ele próprio diz lá no flashback, se eu não me engano é no flashback que ele diz, ele se quiser ele arrebenta aquele pessoal todo e ele fica o rei daquela brincadeira toda. Só que ele não fazia isso, ele seguia lá as regras dele, mas eram as regras deles, lá dos líderes, mas ele fazia do jeito dele. Porque tanto que os líderes mandaram ele matar o Itadori e ele não quis. Então, e mesmo quando era para buscar a Rika para levá-la para o Tengen, se ela não quisesse, o Gojo e o Geto eles estavam prontos para ir contra os líderes do mundo Jujutsu. Então, realmente, os velhos lá, que comandam o mundo, eles não gostavam do Gojo, porque realmente era uma pessoa que não dava para controlar. Eles só tinham a sorte que o Gojo andava lá na boa, relaxado e seguia as ordens dele. Então lá está, eles aproveitaram este momento, este arco de Shibuya, para finalmente tirar a pedra do sapato. O terceiro aviso é que o Yaga também foi condenado à morte por ter incentivado o Geto e o Gojo a fazer o incidente de Shibuya. E realmente, aqui, condenarem o Yaga, para quem não sabe quem é o Yaga, é o diretor da escola de Jujutsu ou o antigo professor do Geto e do Gojo. E lá está. Isto aqui também me parece ser um pouco o pessoal lá de cima a querer tirar outra pedra do sapato. Estão a fazer a limpa ali no pessoal de Jujutsu e aproveitaram esta deixa para fazerem isso. E depois o quarto e o quinto aviso é que o Itadori foi condenado à morte e que o Yuta iria ser o seu carrasco. Depois temos aí a cena final do Itadori ali a bater as palmas na ponte, ele atrai ali um monte de maldições e acaba o episódio e a temporada. E eu vou-vos dizer, eu já vos tinha dito, mas realmente acabaram com o pior episódio, que tristeza. E a cena é que o episódio até tem bom conteúdo, como eu vos fui explicando aqui. Só que lá está, eu acho que foi muito mal feito este episódio, na questão da direção mesmo. E terem finalizado aqui nesta cena do do Itadori a bater palmas, eu acho que foi um péssimo gancho para a próxima temporada. Foi um gancho que ficou muito à toa. Não sei, eu vou querer saber de vocês também. Vocês acharam que foi um bom gancho, que ficaram loucos para saber o que é que ia acontecer a seguir? Pá, sei lá. Eu acho que realmente não ficou aqui uma coisa bem feita, na minha opinião. Tinham feito ali mais um episódio ou dois e tinham acabado a temporada no fim da luta do Yuta e do Itadori. Porque no mangá é literalmente depois desta cena, tipo, onde acaba o episódio, a cena logo seguinte, ali naquele mesmo espaço, começa a luta do Itadori contra o Yuta. E na minha opinião tinha ficado muito melhor se eles tivessem adaptado essa luta toda e no fim acabava a temporada. Porquê? Porque, para quem leu aí o mangá, eu não vou dar spoiler, não se preocupem, mas quem leu o mangá sabe que essa luta tem ali um momento tenso, que nós ficamos, ei, o pessoal passou-se, o autor passou-se. E nesse momento, imagina, que quem leu está ligado, o que é que eu estou a falar, imagina que a segunda temporada acabava justamente nesse ponto, no fim da luta do Yuta contra o Itadori. E depois, a terceira temporada começava ali no flashback do pai do Itadori e tal, vocês sabem, estás a ver? E depois já ficava tudo bem. Mas isso pronto, pessoal, só sou eu aqui a desabafar, porque eu realmente achei que dava para ter feito um gancho muito melhor para a próxima temporada, deixava o pessoal muito mais hypado, era muito melhor. E porque lá está, o episódio já era fraco porque não teve ação nenhuma, era muita explicação, e no fim tínhamos aí uma lutinha, e fim de temporada era perfeito. Mas lá está, só estou aqui a desabafar. De qualquer maneira, pessoal, espero que tenham gostado aí do vídeo. Eu gostei bastante de fazer estes vídeos de Jujutsu Kaisen, foi realmente divertido. Espero também que eu tenha conseguido agregar aí no episódio, que tenha conseguido dar umas explicações extras e tal, tenha conseguido fazer com que o vosso entendimento tenha ficado melhor, que é esse o meu objetivo também. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado esta jornada aqui de Jujutsu Kaisen, foi porreiro. Quando a terceira temporada lançar, cá estarei também a analisar os episódios. Falando em terceira temporada, já foi anunciado o estúdio, já anunciou que está confirmada a terceira temporada, aí o jogo do abate, mas ainda não temos data confirmada, então não sabemos se vai ser em 2004, 2025 ou 2026. Mas o mapa e o pessoal do mapa, eles trabalham bem, logo está aí. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado.
portem-se bem e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!